Oi pessoal, tudo bem? Professor Rodrigo Eustáquio aqui para a gente continuar aqui no nosso curso de aplicações lineares e tensores, no módulo 1. Né? Hoje nós vamos falar um pouco mais de funções diferenciáveis, ok? Então, sem muita enrolação, vamos lá para a aula número 5, perfeito? Então veja, né? Na última aula nós estávamos falando sobre algumas coisas de álgebra linear, né? Então nós chegamos aqui na conclusão, usando o teorema, né? Usando aquele lema, que as coordenadas de TU na base beta' pode ser escrito de forma matricial, né? Que é a multiplicação da matriz de coordenada vezes as coordenadas do vetor U na base beta, né? Então vejamos, né? Nós chegamos numa situação assim, ó. T de U na base beta' pode ser calculada como, como a matriz de transformação, que é essa notação que nós estamos utilizando, vezes as coordenadas do vetor U na base beta, tá? Então, o que acontece aqui, né? Vamos só rever rapidamente aqui. Nós tínhamos aqui T, era uma transformação que sai de U para V, tá? E beta era uma base de U, ok? E beta', uma base de V. Perfeito. Então, o que acontece, né? Fixadas as bases, deixa eu só ajeitar aqui. Fixada as bases, a gente consegue, então, fazer essa continha aqui. É claro que se você mudar de base, né, as coisas aqui mudam naturalmente, tá certo? Então, a gente quer utilizar este resultado do lema para a gente poder caminhar aí na T que define a transformação linear, tá? Então, veja só, né? Nós tínhamos aqui a T da transformação linear e nós mostramos aqui que T de V, né, a imagem de T, era a derivada direcional, tá certo? Então, eu também vou anotar isso aqui, porque é importante, tá? Então, nós temos o seguinte, ó, nós temos lá limite, né, de f de x, tá vendo bem ali? Menos a aplicação linear, que é f de a, pode ser assim, né? Menos a transformação aplicada em x menos a, dividido pela norma, né? E aqui x tendendo a a. Então, a função é diferenciável quando existe essa transformação linear, tal que esse limite aqui é zero. É basicamente isso aí, tá? Bom, e aí nós mostramos, então, que a imagem de t, né, era a derivada direcional. Perfeito, né? Até aqui nenhuma dificuldade. Tá. Bom, agora o que nós queremos fazer? Nós queremos interpretar esse t, né? Então, nós já comentamos, né, em algum momento aí. Bom, a gente fez um caminho, né, pessoal? Nós estudamos diferenciabilidade na reta, tá certo? De R em R. Nós mostramos que o m é a derivada, né? A gente entende o conceito de derivada primeiro, ali naquele momento, tá? Depois funções de Rn em R, né? O m que define ali a transformação linear, o gradiente, tá? É claro que tem muito mais coisas envolvidas ali que talvez vai ficar claro aqui agora, que aqui é um pouco mais geral, né? Então, existe uma transformação linear, tá? Então, o que a gente pode fazer? É claro que a gente já sabe, né, que a jacobiana é dita como a derivada, tá certo? E não tem nada errado nisso, tá certo, tá? Mas o que acontece? T, que é a transformação linear, ela é a derivada, tá? Então, assim, a derivada é uma transformação linear, tá? Então, eu vou anotar isso aqui, ó. Então, nós definimos essa transformação linear, nós falamos que essa transformação linear chama-se derivada de f no ponto A. E a notação é a notação padrão, f' de A. Tudo bem? Certo, né? Beleza, então. Então, vamos caminhar mais um pouquinho. E aí, né, nós temos aqui, então, a imagem de T calculada como a direcional. Agora, o que vai acontecer? Né? Nós precisamos de duas bases para poder utilizar este resultado aqui. Tá bom? Para poder utilizar esse resultado de álgebra linear, tá? Então, para nós agora, né, o nosso T é de Rn para o Rm, né? T é de Rn para o Rm. Então, nós vamos fixar as bases, né? Nós vamos dar duas bases, que são as bases canônicas, tá? Então, beta vai ser a base canônica no Rn e o beta' a base canônica no Rm, ok?
Então vamos fazer aqui algumas continhas e depois algumas considerações, tá? Então, o que é T de EJ? T de EJ, ele é um elemento no espaço Rm, tá certo? Então ele é escrito como combinação linear dos elementos da base beta', tá? Então esses tetas aqui são o que, né? São as coordenadas do vetor T de EJ na base beta', ok? É o assunto que nós conversamos na aula passada, tá? Então aqui em termos de notação, né? Só para respeitar a notação que nós utilizamos na aula passada, né? Cochetinho aqui, beta', tudo bem? Então é o T de EJ. Então, de novo, né, as coordenadas são os tetas, tá? Agora, por outro lado, você pode calcular T de EJ, né? Você pode calcular o T de EJ através desse limite aqui, né? Nós já mostramos que T de V é esse limite, que é a direcional, né? Então, o T de EJ vai ser esse limite aqui, ok? Então, não esqueça, nós estamos com base canônica fixada. Tá? As bases canônicas estão fixadas. Vamos devagar. Tá? Bom, e daí o que acontece, né? Se a gente olhar as componentes, né, desse limite aqui, né, que aqui é uma grandeza vetorial, né? Então nós temos aqui a primeira função coordenada, a segunda função coordenada e a mesma função coordenada. Tá? E aqui aplicada aqui no vetor EJ. Tá? Então você tem aqui EJ em toda essa parte aqui, né? T de EJ, T de EJ, T de EJ. Agora, por definição, F1, F2, etc., são funções que saem do Rn para o R, tá? Que nós já vimos também em uma outra aula que a gente falou aí. Tá? Então, o que é esse limite aqui? Esse limite é exatamente a derivada parcial de F1 na direção de EJ, né? A jésima derivada parcial. Esse limite aqui é a jésima derivada parcial da função E2, da função F2. E essa aqui também é jésima derivada parcial da função Fm, ok? Então veja só. Então, dado um EJ, né, que nós vamos montar a matriz então, né, E1, E2, etc. Então, para um certo J, né, para cada J, na verdade, você tem então essa coluna aqui, que é a coluna dos tetas, tá certo? Então, fazendo todo o J, a gente consegue então construir a matriz, tá bom? Então nós temos o que? Vamos lembrar que a matriz de coordenada, né, a primeira coluna é T de E1, aqui eu estou utilizando a base canônica já, tá? T de E1 na base beta'. A segunda coluna é o T de E2 na base beta'. Beta' é a base canônica que a gente está olhando, tá? Mas eu estou fazendo questão de deixar a notação aqui para a gente ter mais uma conversa mais à frente aqui, tá? Então, construindo essa matriz, o que nós vamos ter, então? Né? A primeira parcial da função E1, função F1, primeira parcial da função F2 como coluna, aqui a segunda parcial da função F1, segunda parcial da função F2 aqui na segunda coluna, tá? E assim por diante. Então quando a gente olha aqui, né? Então isso aqui o pessoal já está interpretando, já está vendo que é a matriz jacobiana, tá? Então na primeira linha, nós temos aqui as parciais da função F1, na segunda linha as parciais da função F2, ou seja, nós temos aqui numa notação mais compacta os gradientes da função, tá? Aqui eu não estou preocupado muito se é linha ou coluna, mas o gradiente aqui eu coloquei como vetor linha, tá? Eu prefiro vetor coluna, na verdade, mas aí eu teria que colocar um transposto aqui, não muda nada o que a gente está falando aqui, tá? Então nós temos aqui a matriz jacobiana. Então essa matriz, lembra que nós fizemos um isomorfismo entre o espaço, vamos escrever aqui rapidinho, nós fizemos aqui um isomorfismo, deixa eu puxar um pouquinho para cá, um isomorfismo, né, entre o espaço Rn para o Rm e o espaço das matrizes, né, M por N. Então a T, a transformação T, que é esta aqui, que define a função diferenciável, está associada então com a matriz T nas bases beta', que é o que eu coloquei aqui, tá? E essa matriz aqui é a derivada, que é a jacobiana. Tudo bem? Porque veja só, essa matriz T, essa transformação linear T é a derivada. Então, como nós conversamos na aula passada, né? Como esses espaços aqui são isomorfos,
né, significa que tem mesma forma, mesma propriedade. Tudo que você faz no espaço das transformações lineares, você vai fazer no espaço das matrizes. Tá? Então, se esse T é a derivada, então quer dizer que tem uma matriz lá que é a derivada, que é a jacobiana, a matriz jacobiana, que é, deixa eu puxar de volta aqui, exatamente aqui, ó, F' de A. Tá ok? Espero que tenha ficado claro essa transfusão aqui de T para matriz. Ou seja, sai do espaço das transformações lineares e vai para o espaço das matrizes. E aí nós temos aqui T de V, né? T de V é a direcional, tá certo? É a direcional. Por outro lado, agora, usando o lema da aula passada, é a matriz de coordenada vezes o vetor V. E a matriz de coordenada é o que a gente está denotando por F' de A, que é a jacobiana, tá certo? Então, daqui você tira, então, né? Daqui você tira que T de V é F' de AV, né? Ou seja, a imagem de T de V você pode olhar como um produto matricial, né? Que é a derivada, que é a matriz jacobiana, né? Olhando aqui agora, que é a matriz T nas bases beta, beta', vezes o vetor V, tá certo? Então, isso aqui já prova um teorema que eu comentei com vocês aí, de funções de Rn em R, né? Que a derivada direcional, que é essa aqui, né, era o produto interno entre o gradiente e o vetor V. Tá? Então, esse aqui é um caso mais geral. Tá, ok? Então, vamos voltar aqui. Então, para fechar essa parte aqui, né, a UF' é a matriz jacobiana, e aí nós temos aqui a aproximação linear, né, que é a F de A mais a derivada x menos A. Então, é bom a gente comparar tudo o que a gente fez aqui. Né? Então, no caso na reta, no caso de R em R, qual que era a aproximação linear? Qual que era a boa, né? L de x, F de A, mais a derivada x menos A. Perfeito. No caso Rn em R, qual que era a aproximação, né, linear? A boa aproximação linear. É o F de A, mais a derivada também, que é a notação de gradiente que a gente colocou, não foi? Produto interno com x menos A. Então, a forma de escrever é a mesma. E no caso de Rn em Rm, a mesma forma de escrever, né? Então, você tem lá F de A mais a derivada em A, x menos A. Ou seja, isso aqui é o polinômio de Taylor de primeira ordem, né? Tá bom? Tanto de R em R, Rn em R, ou Rn para o Rm. Então, a forma de escrever é a mesma. Aí eu lembro que a gente abriu essa conta aqui, né? Nós abrimos essa conta aqui, só para mostrar que é a equação do plano tangente, tá ok? É claro que aqui também dá para abrir a conta, né? Você pega um vetor, aqui você tem uma matriz, né? Vezes um vetor. Tudo bem? Bem? Bom, isso é possível por quê? Porque existe, né, o isomorfismo, né? Nós conversamos entre o espaço das transformações lineares e o espaço das matrizes, ok? Bom, o que eu quero conversar com vocês agora, aqui é o isomorfismo que eu comentei, né? O isomorfismo que eu comentei. E o que eu quero conversar com vocês agora é o seguinte, ó, vou arrancar essa folha aqui. Tá? Vamos fazer aqui uma discussão aqui um pouco mais puxada, né, eu acho. Vamos lá. Bom, vou escrever novamente aqui a definição de diferenciabilidade. Tem lá limite, né, f de x menos, aqui, deixa eu fazer uma coisa aqui. Ninguém está afim de olhar para mim, então deixa eu diminuir minha cara aqui. Pronto. Isso. Então, limite de f de x menos f de a, né, menos t x menos a, dividido pela norma. Ok? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui um review aqui rapidinho. F é diferenciável no ponto quando existe uma transformação linear, cumprindo essa condição aqui. Ok, então vamos lá. Quem é T? T é uma transformação linear. Nós vamos chamar essa T de derivada. Ok? A transformação linear é a derivada. Tá? O que acontece com essa transformação é que ela é única. Ela é única, tá? Não tem outra transformação linear
é tal que o limite seja zero, tá? Não acontece isso, ela é única. Perfeito. Agora, o que vai acontecer é assim, você vai fixar bases, tá certo? Então, no caso das bases canônicas, né? No caso das bases canônicas, o que acontece, né? Então, acontece o seguinte, né? A matriz que define, né? A matriz via isomorfismo é a matriz jacobiana, ok? É a matriz jacobiana, tá? Então, vamos chamar aqui F' de A, para dizer que essa matriz aqui, que é a matriz formada pela, onde as linhas são os gradientes das componentes, tá? Isso, perfeito. M componentes, tá certo, tá? Então, essa é a matriz jacobiana. Agora, o que eu quero discutir com vocês é o seguinte, né? Nós chegamos nessa conclusão através de um resultado de álgebra linear, né? Que você tem, então, que T de V, as coordenadas desse vetor T de V na base beta', é a matriz de coordenada vezes o vetor, as coordenadas do vetor V na base beta. Tá certo? Então, nós fizemos assim, né? O beta e o beta' eram as bases canônicas. Agora, o que eu quero questionar com vocês aqui é o seguinte, né? E se nós tomarmos bases que não sejam as bases canônicas, né? Aí, como é que vai ficar essa história aí? Tá? Como é que vai ficar a história? Bom, então vai ficar o seguinte, ó. O que vai acontecer, né? Então, na base canônica, acho que está claro, né? Esse T aqui, esse T é a matriz jacobiana, que nós vamos chamar de F' de A. Tá? É a notação para dizer que é a jacobiana, F' de A. Perfeito. Então tá, então vamos lá, reescrever mais uma vez, né? Limite f de x menos f de a, x tendendo a A, norma de x menos a, vou deixar um espaço aqui para preencher, tá? Então agora eu não quero trabalhar com base canônica, quero trabalhar com outra base, tá? Então o que vai acontecer? Eu quero trabalhar com base beta no Rn, tá? E base beta' no Rm, tá certo? Isso, né? Isso mesmo. Então veja, ó, o f de x, veja, quando eu vou passar trabalhar com outra base, eu tenho que mudar tudo. Então, isso aqui passa a ser as coordenadas do vetor na base beta', o f de a também na base beta', tá? Agora, seguindo, menos, agora eu tenho que ter a matriz, né, a matriz de coordenadas, tá certo? Porque na base canônica, quem que foi essa matriz de coordenada? Foi a jacobiana, tá? Então, aqui, ó, nós fizemos a conta, né? E nós tínhamos aqui matriz de coordenada. Agora, como as bases são outras, vamos lá, como as bases são outras, aqui eu vou ter uma outra matriz, vamos chamar de A. Vamos chamar de A, e aqui o x menos A. Tá? Então, eu tenho as coordenadas de x menos A, dá para ver ali, dá, né? Isso aqui na base beta. Na base beta, aqui beta', e aqui a norma. Então, esse limite também é zero, pessoal, tá? Porque a função que leva o vetor para as coordenadas do vetor numa base é uma função contínua, tá? Então, se o limite é zero ali, vai ser zero também do outro lado, tudo bem? Bom, e agora, né? E agora a gente tem a conclusão é o seguinte: a transformação linear que define a diferenciabilidade é única, tá? Então, só tomar cuidado que você não tem assim, você tem uma infinidade de matrizes porque você tem uma infinidade de bases, tá? Então, na base canônica, a matriz qual que é? É a jacobiana, tá? A jacobiana. E nessas bases beta', eu estou chamando aqui de matriz A, tá? Matriz A. Bom, mas quais são os elementos dessa matriz A na base beta e beta', tá? A resposta está exatamente aqui, ó. A resposta está exatamente aqui, tá? Deixa eu só achar um slide aqui para mostrar para vocês aqui.
Talvez eu tenha que abrir um outro aqui, isso. Acho que é bem, deixa eu ver. Tá no slide da aula passada. Mas não tem problema. Aqui já dá para ver qual que é. Aqui, ó, tá? Essa matriz que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Aqui tá E1, porque a gente tomou a base canônica, tá? Então a matriz A vai ser a matriz de coordenada. Opa, deixa eu puxar aqui para vocês verem. A matriz de coordenada na base beta, beta', ok? Bom, quem são as colunas dessa matriz? As colunas dessa matriz são as coordenadas de T. Deixa eu fixar as bases primeiro para ficar mais fácil aqui, ó, tá? Fazer uma baguncinha aqui mesmo, ó. Então, beta é U1, UN, tá? Beta', vai ser V1, VM, ok? Então, a primeira coluna é o T de U1, ou seja, as coordenadas de T11 na base beta'. É exatamente a definição da matriz de coordenada, tá? E seguindo aqui, né, você tem lá T de UN na base beta'. Tá? Então essas são as colunas. Agora, o T de U1, o que é T de U1? Se esse T é a transformação linear que define a derivada? É adirecional. Tá? Então, essa matriz aqui é o que, né? Então, a primeira coluna, vamos fazer assim, ó, a J'ésima coluna dessa matriz A vai ser o quê? Vai ser a derivada de f na direção do vetor UJ, as coordenadas desse vetor aqui na base beta'. Na base beta'. Então, assim, cuidado, a derivada é única, é a transformação linear. Só que o isomorfismo depende das bases, né? Então, a matriz jacobiana é a matriz que representa a transformação linear derivada nas bases canônicas, tá? Se você mudar de base, tudo bem, né? Muda de base, você vai ter uma outra matriz. Então, a outra matriz representa a derivada T, que é única essa transformação, só que em relação às outras bases, tá certo? Assim, a gente não usa, né? Não usa bem essas matrizes, tá? A gente usa a matriz jacobiana, que é base canônica, mas tem que deixar claro isso aqui, tudo bem? Perfeito, então vamos voltar aqui. Eu acho que... ok, aí fechamos aqui com essa aproximação linear, né? Bom, essa aproximação linear, onde que vai ser usada isso, né? No método de Newton, tá? Nós vamos falar um pouquinho só do método de Newton, que já é um método clássico, conhecido de todo mundo, tá? Que vem daqui da aproximação linear, ok? Então, o isomorfismo nós já comentamos, né? Em relação às bases canônicas, né? A matriz jacobiana. Então é isso aí, pessoal, tá? Fechamos aqui essa parte de revisão de conceitos. Espero que não tenha ficado muito confuso, né? Essa parte aqui que eu comentei com vocês, tá? Então vou repetir. A derivada, que é a transformação linear, ela é única. Através do isomorfismo que nós já estabelecemos na aula passada, né? Dadas as bases, no caso de base canônica, você tem a matriz jacobiana que representa essa derivada, que é a transformação linear. Você pode ter uma outra matriz que representa também a transformação linear. Tá certo? Claro que dependendo das bases. Ok? Eu acho que ficou claro, né? Bom, qualquer dificuldade aí, qualquer dúvida, qualquer comentário, é só passar aqui nos comentários aqui do chat aqui, que a gente já tenta argumentar de uma outra maneira, ou enfim, né? Tá? Fica à vontade aí para tirar suas dúvidas aí, ok? Pessoal, um abraço, obrigado.